Olá, alunos. Eu sou o professor Djalma Montenegro, sou formado em matemática, tenho os cursos técnicos de eletrônica e eletricidade e estarei com vocês nessa disciplina de eletrônica aplicada. Nessa disciplina nós veremos os principais componentes e circuitos eletrônicos. Iniciaremos nossa caminhada conhecendo as grandezas mais fundamentais da eletricidade e da eletrônica, como tensão, a corrente e a resistência. Conheceremos como identificar um circuito série, um circuito paralelo, e depois conheceremos os dois componentes fundamentais da eletrônica. Conheceremos o diodo e o transistor. E fecharemos a nossa disciplina com o conhecimento também fundamental sobre a eletrônica digital. Iniciaremos com o conceito de eletrônica. Primeiramente, vamos estudar a estrutura do átomo. Para que nós possamos entender a eletricidade, basta que nós saibamos a estrutura básica do átomo no modelo de Bohr-Rutherford. É o modelo em que nós temos um núcleo e a eletrosfera. No núcleo nos interessa os prótons, os nêutrons, eles não são providos de cargas elétricas, mas os prótons são providos de cargas elétricas positivas, e os elétrons que ficam na eletrosfera. Então, basicamente, para a gente, o que importa é isso, é que nós saibamos que no átomo nós temos prótons e elétrons, e que essa estrutura de prótons e elétrons no átomo tem uma igualdade, ou seja, o átomo na natureza, quando ele está no seu estado estável, a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Agora nós vamos conhecer o que é carga elétrica. A quantidade de carga elétrica de um corpo é determinada pela diferença de número de prótons e do número de elétrons. Então, como eu falei para vocês, como no átomo estável a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons, ele eletricamente ele é neutro, porque as cargas elétricas positivas dos prótons anulam as cargas elétricas negativas dos elétrons. Mas quando eu quebro esse equilíbrio eletrostático, o átomo ele fica com potencial ou positivo ou negativo, desde que eu retire ou coloque elétrons no átomo. Então, essa quantidade de carga elétrica que o átomo vai receber não é nada mais, nada menos do que a quantidade de prótons ou de elétrons que o átomo tem a mais. Então, essa carga elétrica ela é mensurada e a unidade de medida dela é o coulomb. Então, nós dizemos que um átomo, certo? Com a menor carga elétrica, a gente chama carga elétrica elementar, ela possui 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ou seja, um elétron ou um próton, né, se ele for provido de cargas elétricas positivas, ou se ele for provido de carga elétrica negativa, a quantidade de coulomb, a unidade de medida, é muito pequena. Ou seja, resumindo, se nós queremos saber quantos elétrons possuem um coulomb, basta que a gente use aqui essa fórmula, que é a quantidade de cargas, N vezes a quantidade de carga elementar. Então, você veja que nós tivemos aqui um número astronômico, né? Nós dividimos aqui
1, que é um coulomb. Como eu quero saber quantos elétrons tem, que é N, número de partículas, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a unidade fundamental do elétrons, ou do prótons. Então, invertindo esse valor, eu tenho esse valor aqui, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. É uma quantidade de elétrons muito grande. A essa quantidade de elétrons a gente chama de coulomb. E nós vamos agora para a nossa primeira unidade, nossa primeira grandeza elétrica, que é a tensão. A tensão, ela já é conhecida nossa, né? Nas nossas casas, todo mundo tem eletricidade em casa e todos nós usamos essa eletricidade na nossa casa, nos nossos equipamentos elétricos, nas nossas televisões, na nossa geladeira, e todas elas têm uma unidade, uma grandeza que a gente se refere quando vai comprar alguma coisa, que é a tensão elétrica, que aqui no Rio de Janeiro é 127 volts. Mas o que é essa tensão? Então, toda vez que eu tenho, nós já vimos que a gente pode quebrar o equilíbrio eletrostático de um componente, a gente gera um potencial elétrico. E a diferença entre um potencial elétrico, entre dois pontos, nós temos a tensão. A unidade de tensão é o volts, em homenagem ao físico italiano Alexandre Volta. E nós temos dois tipos de tensões. Nós temos uma tensão, que é uma tensão contínua, em que o valor dela é um valor constante no tempo, ele não muda. E nós temos uma tensão, que é chamada tensão alternada. Vocês podem ver aqui pelo gráfico verde aqui. Tensão alternada, em que esse valor está variando no tempo. A tensão alternada é a tensão que é alimentada, que alimenta as nossas casas. Nossa tensão que a gente usa no nosso dia a dia, a tensão alternada. A tensão contínua, ela é a tensão onde nós encontramos nas nossas baterias, nas nossas pilhas. E a tensão alternada, como eu já falei, é a tensão onde é gerada para usarmos na nossa indústria, nas nossas casas. Ela é gerada a partir do processo chamado de processo de indução. É um magnetismo que é gerada essa energia alternada. Quando nós vamos medir, mensurar essa grandeza, cuja unidade é o volts, nós usamos um aparelho chamado voltímetro. O voltímetro, ele é o aparelho em que eu vou usar para medir a tensão, a quantidade de diferença de potencial que existe entre dois pontos. Posso usar para medir uma corrente, uma tensão de uma pilha ou de uma tomada. Então, vejam, aqui a pilha é o representante da tensão contínua. Então, eu vou ter um voltímetro para a tensão contínua e eu vou ter um voltímetro para a tensão alternada. Então, quando a gente for usar um voltímetro, nós temos que saber se o que nós vamos medir é uma tensão alternada e se o que nós vamos medir é uma tensão contínua, para que nós possamos selecionar corretamente o aparelho. O aparelho ele é sempre ligado em paralelo com a carga. Certo? Então, observe aqui a arquitetura aqui do circuito. Nós temos aqui uma tomada, uma lâmpada e o aparelho. Uma ponteira está de um terminal da lâmpada e a outra ponteira está no outro terminal da lâmpada. Ou seja, essa configuração é uma configuração conhecida como paralela. Aqui observamos novamente a medida da tensão em cima de um resistor. Então, nós temos aqui uma bateria que está alimentando os dois resistores e aqui nessa figura nós podemos ver a medida de uma tensão em cima de um dos resistores. A próxima grandeza que nós vamos conhecer é a corrente elétrica. A corrente elétrica, o que ela é? Ela é
o fluxo ordenado das partículas, dos elétrons, certo? Deslocamento dentro de um condutor. Claro que para que eu possa ter esse fluxo de corrente, eu preciso que tenha uma diferença de potencial entre duas extremidades. Assim como a tensão, na corrente elétrica, eu também tenho de duas naturezas. Eu tenho a corrente elétrica DC e eu tenho uma corrente elétrica AC. E, obviamente, se eu estou usando tensão DC, eu vou gerar corrente DC. Se eu estou usando uma fonte de tensão alternada, eu vou, obviamente, produzir uma corrente elétrica alternada. O ampere, né, que é a unidade de medida de corrente elétrica, ele não é nada mais que a quantidade de coulomb que passa no segundo. Então, quando eu falo que por um trecho de um circuito, por um dispositivo, por um componente, passou 1 ampere, é porque passou-se 1 coulomb por segundo. E nós já sabemos que 1 coulomb é 6,25 vezes 10 a 18 amperes. Então, num segundo passou essa quantidade de ampere. O aparelho que é usado para medir a grandeza corrente é um amperímetro. O amperímetro ele é colocado em série com o componente, com o trecho do circuito que a gente quer medir essa corrente elétrica. Então, observem que nós temos aqui a corrente sai de um ponto, passa pelo amperímetro, depois passa pela lâmpada e depois vai para o outro lado do circuito. Então, observem que toda a corrente que passa nessa lâmpada também passará por esse aparelho. E assim ele conseguirá medir quantos elétrons estará passando por essa lâmpada. Beleza? A corrente, nós temos dois sentidos de corrente. Um sentido chamado convencional, que é do positivo para o negativo, e um sentido eletrônico, que é o sentido também conhecido como sentido real, que é o sentido do negativo para o positivo. Bom, agora nós temos a grandeza de frequência. A grandeza de frequência, ela só existe na tensão alternada e, obviamente, na corrente alternada. O que é a frequência? Ela indica um número de ciclos em um determinado intervalo de tempo. É o número de ocorrência de um evento, da oscilação da tensão ou da corrente. Então, observem que nas nossas casas, a nossa tensão elétrica, que é alimentada, a nossa casa, a frequência dela é de 60 Hz. Ou seja, ela sai do valor zero, chega a um valor máximo de pico, volta a zero num sentido, que a gente chama de semiciclo positivo, vai ao seu valor máximo negativo e volta a zero de novo. Ela faz isso 60 vezes por segundo. Então, se em um segundo eu tiver um sinal elétrico que produza essas oscilações, esses ciclos, de sair de um valor, chegar no máximo, voltar a zero novamente, num semiciclo positivo, ir ao valor máximo negativo e voltar, num período de um segundo, 2 vezes, então vou ter 2 Hz, que é a unidade de medida da frequência. Então, a frequência, a unidade de medida dela é Hz. Então, como a nossa frequência da nossa rede tem 60 Hz, é porque ela faz isso 60 vezes por segundo. O aparelho que nós usamos para medir frequência é o frequencímetro, que é um frequencímetro que mede a frequência elétrica.
Existe uma relação da frequência com o tempo. Então, se eu tenho uma frequência, eu consigo calcular o tempo de cada ciclo, e se eu tenho o tempo de cada ciclo, eu calculo a frequência, já que um é o inverso do outro. Então, essa relação é muito direta. Aqui eu tenho um sinal de clock, que é uma onda quadrada, né? E eu estou vendo aqui os ciclos, as oscilações desse sinal quadrado. Esse sinal quadrado é um sinal muito importante para a gente da área de eletrônica, porque todos os circuitos digitais, os processadores, eles trabalham com esse pulso de clock. É um sinal de controle deles. E aqui nós vemos um cristal, que é um oscilador natural, que ele produz esse sinal de clock. Bom, todas essas grandezas, elas têm seus múltiplos e submúltiplos, dessas unidades de medidas. O uso dela vai depender do momento em que eu vou estar trabalhando. Às vezes eu preciso trabalhar com medidas muito pequenas e às vezes eu preciso trabalhar com medidas muito grandes. Quando eu preciso trabalhar com medidas muito grandes, eu uso os múltiplos, como o mega, o giga, o tera. E quando eu quero trabalhar com medidas muito pequenas, eu trabalho com os submúltiplos, como o mili, o micro, o nano. Um exemplo prático hoje do uso dessas grandezas é, por exemplo, quando eu vou comprar um HD. O HD hoje ele já está na casa dos tera. Então, quando você vai comprar um HD, a medida dele hoje tudo é tera, 1 terabyte de HD. Um exemplo de uso dos submúltiplos é quando a gente vai falar de um capacitor. O capacitor, a medida dele é em micro, milifarad, microfarad. Por isso que essas unidades são importantes para a gente. Bom, na próxima aula nós falaremos sobre os resistores. Até lá!